Olá, meus amigos, está aqui, ó, tá aqui o ingresso meu, o qual naturalmente me deu a entrada no Maracanã para ver o jogo que terminou com a vitória do Flamengo contra o meu Vasco da Gama por 1-0. Evidentemente, saímos tristes nós vascaínos, porque o time jogou muito bem. Teve maior posse de bola, mas como eu digo sempre aqui, posse de bola não significa que você vá vencer o jogo. Acho até uma ilusão. Quer dizer, você pode ter a posse de bola, mas não tendo a efetividade da bola chutada a gol, então nada resulta. Foi um belo jogo, foram dois times que disputaram o tempo todo. No meu entendimento, o resultado mais justo seria o empate. Mas, de qualquer maneira, aconteceu que o Flamengo hoje está com um belo goleiro, o Rossi, como nós também temos um belo goleiro. E, na verdade, de parte a parte, levou vantagem o Rossi quando defendeu, né, aquela bola daquele craque nosso agora, que é o centroavante. Então, foi uma defesa sensacional, né? E, e em função disso, o Vasco não pôde fazer o gol, digamos assim, que era no finalzinho do segundo tempo. Depois, a bela jogada do Gabigol, que centrou, descobriu o Gerson, e o Gerson colocou a bola lá no cantinho, indefensável para o Léo Jardim, para o excelente Léo Jardim. Então, a pergunta que fica, né, de um modo geral, para nós vascaínos, e eu fiquei muito feliz, porque muita gente não entende, né? O Vasco está, evidentemente, ameaçado de cair, mas pode sair, ainda existem 10 rodadas, por assim dizer, né? Então pode sair e é um outro time, não é o time que fez com que o Vasco caísse tanto como de fato caiu, com a incompetência da atual diretoria do Vasco. Gente, não estou ganhando nada para falar isso, né? Agora, ao apagar das luzes, tenta desesperadamente sair dessa situação. E aí sim, conseguiu um senhor técnico que é realmente o técnico argentino, né? Conseguiu o Ramon, conseguiu novos jogadores. E ontem o Vasco, me perdoe, aí é uma conclusão minha, jogou muito mais, principalmente no primeiro tempo, do que o Flamengo. No finalzinho do segundo tempo, não tão no final, talvez do meio para o segundo, aí o Flamengo deu um calor, digamos assim. Mas foi um jogo igual. E isso fez com que a torcida reconhecesse isso. E o que aconteceu? No final do jogo, todos nós da torcida aplaudimos o time. Naturalmente, o time chateado saiu de campo, porque esperava um resultado melhor, poderia ter tido um resultado melhor, mas é como diz o Marco Silva, o Vasco melhorou muito. É verdade, não sei se vai dar, Marco, para sair dessa situação. Se não der, nós todos estaremos com o Vasco onde o Vasco estiver para variar, né? É um fenômeno mundial, porque é um time sanfona, efeito sanfona, ou seja, hora está na primeira, hora está na segunda, hora está na primeira, hora está na segunda, e a torcida aumenta cada vez mais. Ontem foi um espetáculo das duas torcidas. De um lado estávamos eu e o meu filho Bruno, aquele que mora na Europa, que está me visitando, com a camisa do Vasco da Gama, no meio da torcida do Vasco da Gama, e do outro lado estava a Samira e a amiga dela, uma amiga nossa que agora me fugiu a memória, me perdão, peço perdão, mas torcendo com a camisa rubro-negra. Então foi uma festa do futebol. Agora é aquela história. A gente também tem que lamentar essas brigas que não levam a lugar nenhum. Eu soube que ontem, estão me chamando aí, ontem numa estação de trem do subúrbio houve uma brigaiada entre torcedores, não são torcedores, né, são marginais, tanto do Vasco quanto do Flamengo. Torcedor é uma coisa, marginal é outra coisa, né? Na verdade acabou eu tinha aqui, mas saiu aqui da colocação, vamos ver se eu acho aqui, teve a morte de um torcedor do Flamengo, foi baleado.
mas isso não no Maracanã, né? Não no Maracanã. Foi numa estação aí para dentro. E a gente lamenta, e uma espectadora, a Marilda, dizendo que Fernando, como é que pode isso? Todo jogo tem isso. São as tais torcidas, eu não chamo de organizadas, são desorganizadas porque elas só se organizam para a guerra. Então isso é um absurdo, né? Seja do Flamengo, do Vasco, do Fluminense, do Botafogo, do Palmeiras, do Corinthians, do que for. Mas é realmente um absurdo. Enfim, eu quero mandar um abraço para Ana Zerotini, abraço para Aline Raibolt. Como você está, amigo? Ô, Aline, bem, graças a Deus. A Aline mora na Noruega, né? Está nos vendo agora mais uma vez. Um abraço para você, para a senhora, sua mãe, para toda a família bonita, né? O Marcelo Oliveira também, o Silvano. Alô, Silvano, eu estou vendo aqui os diversos nomes, né? A, a Joana Dark está sempre acompanhando a gente, muito obrigado. Olha que nome bonito, Joana Dark Maxenhold. Diferente, né? Deve ser uma descendência provavelmente alemã. O Marco Silva está dizendo que estamos a 9 pontos do Botafogo. Eu acho muito difícil o Botafogo deixar de ganhar essa. Mas tudo é possível. Acontece que ontem o Botafogo ganhou, mas ontem não, né? Foi uma coisa estranha, né? Primeiro tempo. Hoje teremos o Wagner Menezes aqui. Eu estou aguardando o Sérgio Solon. Solon, pode mandar a tua ligação, porque o Solon tem um telefone que é específico para isso. Então estou aguardando você. Que acontece? O Botafogo, você vê, essas rodadas todas, você para chegar perto do Botafogo tem que vencer 3 partidas, o Botafogo não tem que vencer nenhuma, e os outros também estão chegando. Então é pouco provável, com o time que o Botafogo tem, que hoje é de fato o melhor do Rio, porque acontece o seguinte, a gente vê, como disse o Marco, o Botafogo, perdão, não, o Vasco melhorou, o Vasco melhorou, realmente melhorou muito. É, é, o Verrete só não fez o gol porque o Rossi se agigantou, fez uma senhora defesa, aliás, teve defesa das duas partes. O Brasil está muito bem servido de goleiro, né? Pena que não esteja tão bem servido de meio de campo. Aí alguém pode dizer assim, poxa, mas como não? Como é que pode? Como é que não pode? Pode sim, porque veja a seleção brasileira. Eu tive a oportunidade de falar aqui, falei até com o Silvio Provenzano, falei, Silvio, e eu desconfiava isso. As derrotas, foi uma derrota, mesmo empatar com Venezuela é derrota, pelo amor de Deus. Então foi uma derrota, moralmente, né? Depois perder para o Uruguai, nada contra o Uruguai. O Uruguai é uma das seleções mais interessantes da América do Sul. Mas, meu Deus do céu, peraí. Né? Só que nós mais velhos, estamos viciados com a seleção brasileira de 70. A gente está acostumado com a seleção brasileira de 20 anos e a gente torceu o nariz para o futebol da Europa. Digam o que disserem. Aqui eu não tenho papa na língua, não estou preocupado com patrocínio, não patrocínio, então digo o que penso. Então, há muito tempo, o Brasil está vivendo da ilusão. A maior prova disso, eu posso dizer isso para vocês, não é desmerecendo, mas a maior prova disso é que mesmo os campeonatos mundiais, há quanto tempo a gente não ganha do clube, por exemplo, um campeonato mundial? Tá aqui o Sérgio me ligando. Então o que acontece? Quer dizer, tudo isso, alô, Sérgio, porra, rapaz, comida não, desculpa, camisa bonita, hein? Nossa, mãe do céu, o homem tá nos 30. Tá me ouvindo aí? Tá me ouvindo? Espera aí, houve alguma coisa aqui. Vamos acertar os ponteiros. Eu tenho horror quando acontece isso. Mas, pelo amor de Deus, clareia os pensamentos meus. Muita calma nessa hora. Vamos lá. Ah, meu Deus do céu. Sérgio, você que é um cara. Sérgio Solon, boa tarde. Você que é um cara letrado,
você que é um cara que sabe tudo da internet mais um pouco, o que que eu faço quando a tua imagem diminui a minha também diminuiu? Como é que eu restauro isso? Faça-me um favor, pelo amor de Deus. Chama os netos, chama os netinhos. Pô, Zé, com 1 ano e meio vai ser difícil me orientar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar. Eu não queria desligar, não sei, rapaz, é um negócio louco. Não sei. Acho que vai dar. Acho que vai dar. Rapaz, eu sou uma inteligência brilhante, sei tudo de internet. Acabei de arrumar um negócio e não tenho a menor ideia do que fiz, mas fiz. Então, meus amigos, esta é a presença do nosso querido amigo Sérgio Solon. Alô, Solon! Maravilha, Meu tá? amigo, Tá vendo ela? bom dia. É só a chamada muita calma nessa hora. Mas Muita calma. é. E aí, meu amigo, que você foi ao jogo, não? Não fui ao Maracanã não, mas acompanhei de casa, né? Ah, O jogo. Aliás, eu vi todos os jogos, né? As 4 partidas. sei. E Fernando, claro que a gente vai falar dos 4 jogos, mas a gente tem que ressaltar o que aconteceu ontem entre a torcida do Vasco e do Flamengo, em vários bairros do Rio de Janeiro, inclusive Cosmos, onde a polícia apreendeu 76 anjinhos. Acabou que tiveram 4 feridos gravemente a tiros e um acabou falecendo no mesmo dia. Tiveram vários confrontos em Rocha Miranda, Jacarepaguá. A raça rubro-negra, como se sabe, está proibida de entrar no estádio por 5 anos pelo Ministério Público, né? Que absurdo. Mas a gente está falando aqui do grande jogo que foi, da vitória do Flamengo com Gerson marcando gol, das grandes defesas que Rossi fez na partida. A gente tem que começar a abrir a lacuna de hoje, falando que esses animais que marcam verdadeiras batalhas, né? Campais, da forma de isso, com armas de fogo, as pessoas vão se enfrentando na rua e vira problema de segurança pública, uma coisa que deveria ser só esporte, só futebol. A gente está aqui para falar de futebol. Ressaltar que mais uma pessoa morreu por causa de um futebol. É verdade, lamentável. São verdadeiros animais, como você mesmo disse. Mas olha, o Marco Silva está dizendo, se o Fluminense não ganhar a Libertadores, corre grande risco de ficar fora da próxima Libertadores. Não sei, mas é uma possibilidade. Claro, está tudo em aberto. O João Tatá está assistindo a gente. Obrigado, João. Você sabe, queria a sua opinião, meu caro Sérgio Solon, porque há pouco eu estava até conversando com o grande rubro-negro Provenzano, Silvio Provenzano, num outro programa, e disse aí o que eu imagino, né? Eu imagino o seguinte, que a derrota diante do Uruguai, da seleção brasileira, dirigida pelo Fernando Diniz, e antes disso, o empate com a Venezuela, isso poderia dar um certo desequilíbrio, ou, por exemplo, diante de uma vitória que houve do Botafogo por 2-0 em cima do Fluminense, e agora o Fluminense perdendo outra vez, perdeu para o Bragantino 1-0. Quer dizer, periga essa final aqui no Maracanã, não? Não, Fernando, tradicionalmente, o time que vai para a Libertadores normalmente descansa na competição nacional. Sempre, tradicional acontecer isso. Não é comum, como 2019, o Flamengo estava eletrizado tanto na competição nacional quanto na Libertadores. Não é comum isso. O padrão, o Palmeiras até bem pouco tempo estava disputando vaga de final com o Boca Juniors. Verdade. O Palmeiras caiu de produção no Campeonato Brasileiro. Tem quinto agora, 3 pontos atrás do Flamengo na 4ª posição, mas o Palmeiras caiu de produção, né? Instabilidade da vida com a torcida. Então é comum esse processo aí do Fluminense interessar um pouco pelo Campeonato Brasileiro. Inclusive, já que você falou do Fluminense, no jogo de ontem, o pênalti que realmente existiu e foi cometido pelo Sacha, né? Foi 1-0. Nesse momento algum, o Fluminense ofereceu um perigo real, no máximo chute do campo de fora da área.
e que acabou não resultando num grande lance, mas nesse momento algum dominou o time do Bragantino. O Bragantino ganha de 1-0 com muita justiça. Eu acho o seguinte, eu respeito a sua opinião, mas eu acho que o psicólogo do Fluminense tem que cuidar dos caras. Tem que cuidar, porque muitas das vezes é complicado. Outro dia eu estava vendo uma informação, até que veio da Europa, dizendo o seguinte, que foi feito um estudo psicológico a respeito dos jogadores. E veja se não tem lógica isso. Pena que eu estou lembrando agora e não estou dando, digamos assim, o nome da instituição que fez isso. Então, o que acontece é o seguinte, a tese defendida é o seguinte, quando um time toma o gol, os primeiros 10 minutos ele tem séria possibilidade de se desestruturar e tomar um segundo gol. E vice-versa. Então o negócio, quer dizer, o que eu imagino com o intuito de que o Fluminense possa ganhar, correto? Quer dizer, não é apontar, desejar isso, não, de maneira nenhuma. É que é muito coincidente. Você pega, primeiro, e nesse caso, o Silvio Provenzano é contra essa coisa do Fernando Diniz, e para mim, Fernando Diniz não tem bagagem para ser técnico da seleção brasileira. Então, não tem. Mas vai ser, não é. Né? É um bom técnico. Agora, aquela história, o time, ele junta a seleção daquele jeito, e houve uma declaração que eu ouvi daquele menino que foi o capitão da seleção brasileira, me ajuda aí, meu Deus, hein? Thiago Silva? Não, foi o garoto que foi entrevistado, para mim é garoto, né, cara dos 30 anos, Casimiro sendo entrevistado, disse o seguinte, que depois da derrota diante do Uruguai, é que o tempo foi muito curto, nós temos hoje um novo técnico e a maneira dele trabalhar é muito diferente, e então ficou um tempo para se assimilar isso. Quer dizer, então essas coisas todas juntadas, e aí já vinha de uma derrota de 2-0, vem depois outra derrota. Quer dizer, é um fator bastante complicado. Tomara que isso realmente, como você disse, não influencie. Mas voltando a outros detalhes. Diga. Eles têm que acendeu a luz vermelha, né? A luz amarela, né? De como é que Cavani, de como o Zebadios, de como esses jogadores vão fazer, porque eles não vêm para segurar o jogo, para levar para os pontos, não. É verdade. Você sabe que eu não sei se deu para ver pela televisão, que você viu, eu estava lá no estádio, eu comentei aqui que quando acabou o jogo, mesmo o Vasco perdendo e os jogadores saindo cabisbaixo porque perderam e tal, a torcida toda do Vasco aplaudiu. Sim. Mas isso aí, Fernando, é muito em função de que progressivamente o Vasco tem dado muita entrega em campo, né? Teve um lance do Paê, de raça. Teve um lance do Paê, cara, no finalzinho do jogo ontem, que ele caiu sentado em campo, ele ficou irritadíssimo com o árbitro, xingou o árbitro, né? Eu acho estranho um francês vir para o Rio de Janeiro e vestir a causa vascaína e brigar com o árbitro. Não é muito o estilo da personalidade do francês fazer isso. Mas você veja como é que os jogadores estão embebidos nessa atmosfera que a torcida está criando de resgate do Vasco da Gama. Jogaram muito contra o Fortaleza, um dos principais jogos do Brasileirão, e jogaram de igual para igual com o Flamengo, que é, na minha ótica, o melhor elenco do brasileiro. Você sabe que aqui está o Luiz Henrique Oliveira dizendo: o técnico ideal para a seleção, para mim, seria o mesmo meu, o Dorival. Dorival Júnior, esse sim, é uma pessoa experiente, está pegando uma seleção brasileira. Nada contra o bom técnico Fernando Diniz, até meu xará. Nada contra. Ele pode continuar, de repente ele pode. Mas é complicado, porque o cara está dividido. Existe uma tese que não se dá para servir dois senhores ao mesmo tempo, né? Enfim. Fernando, quero lembrar você
que o Dorival, campeão pelo Flamengo ano passado, isso, a imprensa de São Paulo começou a dizer que a CBF o nome dele estava ventilado na CBF de que ele poderia abandonar o Flamengo. Sim. Isso bateu mal para a diretoria do Flamengo, que demitiu sumariamente o Dorival. Lembra disso? E trouxeram o nobre Vitor Pereira, que tinha dito no Corinthians que precisava rescindir o contrato. Erro acima de erro, né? Erro acima de erro. Assim, o Dorival Júnior, não sei se estava palavrado com a seleção brasileira, acho que não, acabou sendo traído por especulações do noticiário da imprensa paulista. E a diretoria do Flamengo embarcou nessa história e demitiu o Dorival. Exato, E que, convenhamos, foi uma mal-caratice de todo tamanho, né? Foi uma urçada, como se diz lá no interior das Minas Gerais, né? Porque era um cara que tinha, bem ou mal, dado o título e merecia e merece. Então, é questão de merecimento, né? Agora, você acha que, com relação à situação do Botafogo, o Botafogo está com a mão na taça. São 10 rodadas. Calma. Não, a mão não quer dizer que segurou um lado, né? Porque analisa comigo, né? Será que o Botafogo vai perder os 3 próximos jogos? É pouco provável. Não. Né? Vai não. Mas vai jogar com Fortaleza. Fortaleza vai fazer um jogo lá. O Botafogo vai ter que jogar fora de casa. Tem que comentar, né? No sábado o jogo não terminou, né? Porque tem um problema na rede elétrica. Mas como é que ficou? Então, alguns torcedores estão dizendo, a Live está dizendo que foi um problema interno no estádio do Engenhão. Sim. Alguns moradores e alguns torcedores que foram embora antes do término, antes mesmo de oficializar que o jogo estava suspenso, alguns torcedores nas redes sociais publicaram fotos de casas no entorno do Engenho de dentro completamente sem luz. Ou seja, os moradores não iriam combinar de todo mundo apagar a luz ao mesmo tempo. Então, ficou essa explicação que a Light falou uma coisa, alguns torcedores na internet mostraram que o bairro estava sem luz, e ficou por isso mesmo. O Botafogo teve que realizar o restante da partida no domingo, estádio, a portões fechados. O prejuízo para o Botafogo, que vai ter que jogar, teria que jogar com Fortaleza agora, mas o jogo com Fortaleza, por ser na terça-feira, ficou muito comprimida a tabela e teve que adiar o próximo jogo. Foi adiado em função do que aconteceu no Engenhão. Agora, o Botafogo ganhou do América fora e empatou em casa, ou seja, em 2 rodadas temos o quê? O Botafogo com seus 4 pontos. Se o Botafogo fizer nos próximos 8 jogos, esse mesmo esquema de ganhar dentro, empatar fora, o Botafogo será matematicamente campeão brasileiro. Exatamente. É muito difícil, não é impossível, claro. Impossível acontece. Mas é aquela história, né? Você fica... É um campeonato que de repente se esperava muito do time do Botafogo. O Botafogo foi prejudicado também com a saída do técnico, né? Que colocou ele na posição. Depois veio aquele maluco que pediu demissão na segunda partida. Tá. Beleza. São coisas que só acontecem com o Botafogo. Acaba a luz, uma confusão, cara. Mas aqui, a gente tem que falar, né, Fernando, que o Tiquinho Soares merece uma vaga na seleção brasileira. Meu Deus, claro. O processo de renovação tem que renovar. Passa pelos pés desse menino. Passa pelos pés de alguns jogadores que estão no Flamengo. A hora de pensar em Copa do Mundo é agora, cara. Nada de ficar apostando em jogador com mais de 30 anos. Esse tempo já passou, cara. A gente precisa de um técnico que veja na renovação um meio necessário para voltar a ter título. Né? É verdade. Engraçado que havia o que está faltando na seleção brasileira, me lembra, há muitos anos, quando eu fazia esportes lá nas Minas Gerais, tinha um técnico que foi do Tupi Futebol Clube. Aliás, um alô para o Carlos Ferreira, jornalista lá de Juiz de Fora, que está nos vendo. Um abração, Carlos. Um alô para o Maurício Menezes, o Danadinho, né, que foi locutor de muitos anos da Globo, meu amigo querido, né, e ao lado da Zelda, sua esposa. Danadinho hoje é advogado dos mais
mais famosos em Juiz de Fora, né? Então havia um técnico que foi com quem eu posso dizer que se eu sei alguma coisa de debate, eu aprendi também ouvindo-o, que era o Geraldo Magela do Tupi Futebol Clube. Não sei nem se vivo está, talvez não, porque eu era um menino e ele já era de avançada idade. E ele falava assim: Fernando Sérgio, olha aqui, eu vou usar esse termo aqui. Ele falava assim: Fernando Sérgio, olha aqui, ó, o sistema, o que tem que dar certo em futebol é o efeito sanfona. Falei, mas como é que é isso, o efeito sanfona? É o seguinte: o time recua e avança, recua e avança. Agora, o que tem no meio da sanfona? Eu falei, é o fole. Ele falou, exatamente. Nesse fole é que é o fundamental, ou seja, o meio de campo. Você hoje tem um meio de campo muito frágil na seleção brasileira. Ah, mas os caras são ótimos, podem até ser ótimos, mas estão milionários, né? E outra coisa, praticamente não treinam, porque chegam aqui para fazer uma partida, a gente ganha de qualquer jeito, né? E depois descobre, aí a situação do Diniz é um negócio, era um jogo tão feio, aquele jogo contra o Uruguai, que faltou o quê? No meu entendimento, o fole. Por quê? Porque pega, devolve para o goleiro. Goleiro pega, devolve para o zagueiro. Zagueiro devolve para o goleiro. Goleiro volta. E não tinha quem fizesse a ligação entre a defesa e o ataque. E além de. Então, aí alguém disse, ah, se ele fez algo novo. Não fez, não. Isso aí é o tic-tac do Barcelona. Só que o Barcelona, quando o Barcelona ganhou tudo, até que o pessoal entendeu que botando dois laterais que fecham pelo meio, acabava com o tic-tac. Então, mas enquanto não entendeu, ele dançou, porque cansa o adversário e de repente ataca. Agora, se você não tiver contra-ataque, como é que você vai fazer o gol? Pois é. Assim, eu quero lamentar também a falta do Lucas Paquetá, né? Que está envolvido no suposto escândalo de apostas, né? É um jogador que poderia fazer parte dessa renovação aí. Ele jogou no Flamengo, né? Está agora jogando no futebol inglês, não vai mais para o Manchester City, uma pena. Não tem sido convocado por causa desse escândalo, né? Mas eu gostaria de ver o Lucas Paquetá jogando na seleção brasileira, porque ele tem um futebol que me lembra um pouco do que o Kaká fazia na seleção brasileira. Exatamente, exatamente. Então, mas infelizmente ele está no inferno astral, nesse momento ele não pode ser de seleção. E agora a pergunta que não quer calar, para fechar essa sua brilhante participação: o nosso Vasco vai para onde? O Vasco vai para onde, irmão? O Vasco vai jogar com o Inter. E o Inter bateu de 7-1 pelo menos fez um favor para nós, né? Bateu de 7-1 para o Santos, que é um dos concorrentes a cair juntamente com o Vasco, enfim. E dessa vez o Solteiro pisou na bola de fato, né? Cara, o Pelé estaria 83 anos hoje, se fosse um poço, né? Que Deus o tenha, onde quer que ele esteja. Que presente para a memória do Santos Futebol Clube, uma goleada de 7-1. Né? Nossa. O Santos está numa situação muito difícil. Você sabe, no começo do campeonato, Fernando, até pelo que eles fizeram no Campeonato Paulista, eu já desconfiava que o Santos brigaria para não cair. Está acontecendo tudo que se percebia já no Paulistão, o Santos sem viço, sem bola, né? Não dá para disputar nada, né? E não se sabe o que aconteceu com o Santos. Além de evidentemente, de péssimas contratações, péssima administração. Eu faço voz, o que está acontecendo é péssima administração, como você falou, como está acontecendo no Vasco também. Ah, mas agora mudou, mas mudou tardiamente. O Vasco não é um time, até pelo tamanho da sua torcida, não é um time para estar na situação que está. Mudou porque foi pressionado por todo mundo que falava, por toda a torcida que falava e por todos os cronistas esportivos, amigos e adversários que ridicularizavam o Vasco da Gama. Mas então, tomara, eu estou torcendo para ver o Pedrinho presidente. Quer dizer, não sei se vai ver, mas é aquela história, para ver se há uma mudança ali dentro. Porque essa atual diretoria, pelo amor de Deus. Mas, meu amigo... Mas
em relação à presidência do Vasco, Fernando, qual é a autonomia que o presidente do Vasco tem dentro do clube? Eu acho que se houver negociação... Não, é verdade. Se alguém me disse assim, foi até um menino que foi craque do Vasco da Gama, meu Deus do céu, e ele me disse o seguinte: Fernando, vai administrar o quê? A piscina, o estádio? Não, não é bem assim. Eu acho que se houver entendimento, porque é aquela história, você está falando com um craque, um cara que representou, teve contusões, é verdade, mas foi um dos grandes na época de ouro, né? O Expresso, né? Aquela coisa toda. Então eu acho que pode haver negociação, como agora houve. A pressão popular fez com que eles botassem um time lá, o Verratti, esse menino, o Payet, né? Então... E onde eu vejo, o Verratti quase fez um gol de cabeça, hein? Foi uma senhora defesa do Rossi. E destacar também as defesas do Léo Jardim, né? Que foi também, pegou algumas bolas muito difíceis, mas verdade. Querido, um abraço grande para o pessoal acompanhar você na mídia de verdade. Como é que faz? Então você pode acessar pelo Facebook. Queria contar para você, amanhã eu vou encontrar o Alberto Brizola, lá na LERJ, né? Ah, é? Ele já me ajudou. Você sabe. Teremos um grande debate. Um grande debate, que maravilha. Dá um abraço nele. Eu tenho um carinho todo especial pelo Alberto Brizola, que eu conheci com 19 anos. Eu tinha 30 e poucos, eu era um dos titulares o seu redator-chefe, o noticiário da madrugada da Globo, de meia-noite meia-noite e meia, né? E aí um belo dia o Bianchini saiu de férias, que era o parceiro meu na época, e veio o Alberto Brizola, nos seus 19 aninhos, chegando do Mato Grosso, de onde ele é oriundo, né? E depois teve uma carreira de sucesso e tal. E foi ele que me levou para o SBT. Foi ele que me levou para o SBT, porque não era nem SBT na época, era TVS. Então era ali na General Padilha, onde hoje é a CNT. Aquele estúdio, né? A gente inaugurou. Eu, Paulo Barbosa e o próprio Brizola. Só que nós dois éramos locutores de cabine e o Paulo Barbosa fazia a sessão premiada. Aparecia nos intervalos dos filmes e tal, coisa de Silvio Santos. Depois, aí aconteceu o seguinte, foi transformado em SBT, porque a emissora de São Paulo entrou fazendo a cabeça, e o Brandão, que era produtor do Silvio Santos, me convidou, o Magrão também, para fazer o telejornal do SBT, o primeiro telejornal do SBT, chamado Noticentro, que era comigo, Correia de Araújo e Moisés Veltman. Então, vida que segue. Um abraço grande, querido. Obrigado. Até a próxima. Saúde. Tchau, tchau. Valeu. Muito bem. Tá vendo? Eu tenho que mexer aqui, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Você está me vendo aí? Alô? Pronto, agora você está me vendo. São pequenos acidentes de trabalho. Por favor, me deem um feedback aí se vocês estiverem vendo, viu? Vou chamar agora ele, o Wagner Menezes. Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Luiz Henrique, para mim, Curitiba e América MG estão rebaixados. Restam mais 2 vagas para a Série B. É bom o Vasco abrir os olhos. É verdade, não tenha dúvida disso. Mas é aquela história. Vai se fazer o quê, né? A gente torce, viemos tristes, faz parte do show, né? Então vou agora ligar Luiz Henrique. Fernando, lembra da Vimave que o Silvio Santos fazia? Lembro, claro que lembro. Foi uma época muito agradável mesmo. E tudo passa, né? E tudo passa. Ai, Jesus amado. Mas vamos nós. Eu vou agora chamar o nosso querido amigo Wagner Menezes, um dos grandes cronistas esportivos que está arrasando com o seu programa, né? Que na verdade é livre, leve e solto, tá? Então sempre foi o bordão. O doutor Hernando Sampaio está aí com a gente, mas olha ele aí, meu Deus do céu. Olha o homem aí, sorriso mais cativante do rádio.
Agora então, porque naquela época o sorriso já fazia se valer, mas não tinha imagem, né? Agora o homem tá, olha só, Wagner Menezes. Bom dia, Vaguinho. Bom dia, Fernando Sérgio, bom dia, amigos. Você que está acompanhando a gente no Facebook e também no YouTube, grande abraço. Que rodada foi essa, hein, Fernando Sérgio? Meu Deus do céu, que rodada foi essa? Eu cheguei com o cabelo, o que resta dos meus cabelos duros de cerveja, porque o pessoal agora criou essa mania na arquibancada, fui para arquibancada mesmo, né? Para sentir o clima, né? Mas olha, rapaz, tá feia a coisa, hein? E o Botafogo tem que abrir o olho também, não? O Botafogo está em queda, mas eu acho que não é queda, né? Eu acho que tem que haver alguns ajustes. Do jeito que estava, não tinha como ficar. Realmente, o Bruno Lage perdeu a mão, os jogadores não confiavam mais no treinador, e quando o jogador não confia mais no treinador, a situação só tende a piorar. Agora, eu achei aí, no caso do Botafogo com o Atlético Paranaense, né, houve um empate, o jogo foi paralisado várias vezes por falta de energia elétrica no estádio. Depois a direção do Botafogo tem que ver o que realmente aconteceu, né, porque poderia ter sido resolvido isso ainda no dia do jogo, no próprio sábado, e quando você volta para uma nova partida para jogar o complemento, aí o jogo é outro, né, Fernando? E o Botafogo não conseguiu a vitória. É verdade, é verdade. Mas está ainda folgado, né? Que é aquela história, precisa haver muito problema para perder esse campeonato, não acha não? Mas a gordura, que a gente fala no futebol, é gordura, né? A gordura é boa, da carne. O futebol também é boa. Só que tem um detalhe. Em um certo momento a gordura acaba. Né? É difícil de acabar, mas quando acaba é difícil. A mesma coisa, eu já fui gordinho, já tive gordura em excesso. Agora eu estou mais magro, ou menos gordo. Depende do seu ponto de vista. Tá certo, tá certo. Agora é aquela história e o 7-1, hein? Meu Deus do céu. Cara, o Santos sim é que me preocupa, né? E algumas pessoas ligadas ao Vasco, né, que são mais radicais, que têm aquela teoria da conspiração, dizem o seguinte: o Santos não vai cair, porque o Campeonato Brasileiro desse ano é uma homenagem ao Rei Pelé. Imagine só um campeonato brasileiro homenageando o maior atleta do século, o principal jogador do Santos, com o Santos sendo rebaixado. Na teoria da conspiração, tem muito vascaíno dizendo que o Santos não cai. Mas do jeito que está jogando e com muitos problemas internos, dificilmente vai escapar. Só um milagre. É verdade. Da mesma forma que o momento do Vasco é bom, e perdeu por uma contingência. Perdeu porque o Flamengo tem mais qualidade. Sim. Eu estava ouvindo agora há pouco o Sérgio Solon, né? Na verdade, o Flamengo tem mais qualidade técnica. E aí o Tite, né, faz a mexida, coloca o Gabigol, adianta o Gerson e no primeiro lance, gol do Flamengo. Aí o Ramon Dias olha para o banco, não tem as mesmas peças, e aí fica difícil você mexer. É verdade. Uma coisa, né, você saber o que você tem na mão. O que ele já está fazendo já é muita coisa. O Vasco está evoluindo. Já o Santos está indo para o buraco. Está indo para o buraco. Agora você vê, doutor Hernani Sampaio está vendo a gente aí, nosso querido doutor Hernani, grande médico oncologista. Um abração, Hernani. O Marco Silva, lá dos Estados Unidos, sempre participante, está dizendo assim: bom dia, Wagner Menezes. Você traz saúde. Lá no Texas só dá esse bate-papo do Fernando Sérgio, só para você. Pois é. Bom dia, Wagner Menezes. Você traz saudades do Jorginho, do Eugênio Leal e do Sérgio Américo. É isso que ele fala. Na verdade, o Jorginho já faleceu há algum tempo, né? Infelizmente. Mas ainda é uma referência, né, Fernando? Sem dúvida, sem dúvida. Ah, moleque. É uma referência. Ah, moleque. O Eugênio segue lá em São Paulo, no Grupo Disney, e o Sérgio Américo só está fazendo participações na TV Max, 525 da TV Claro, da Claro TV. É verdade. E agora voltando à história do nosso campeonato, que coisa lamentável, né? Essa coisa do rapaz que foi fuzilado numa briga de torcidas, né? Para variar, isso sempre acontece. Não há meio de proibir essa gente. O que acontece, o Fernando? Isso era muito comum nas arquibancadas há 15 anos atrás, 20 anos atrás. Só que aí houve uma mobilização do governo do Estado, ainda na época do governo do Estado, quando administrava o Maracanã, que conseguiu conter
as brigas das torcidas organizadas. Ponto 1. Ponto 2. A elevação do preço do ingresso. O público hoje do Maracanã não é o mesmo público que frequentava o estádio há 15 anos, há 20 anos atrás. Mudou totalmente. Hoje está mais elitizado. As pessoas vão lá para tirar selfie, para postar nas redes sociais. Essa é a realidade. Essa é a verdade. Não vão lá para ver o jogo, né? Na verdade, o gol acontece e se você parar para ver quem está do seu lado, a pessoa saca o celular para filmar, para fazer o registro, para falar, olha, estou aqui na hora do gol e tal. Mudou um pouco. Só que aí também com o advento das redes sociais, esses vândalos começaram a marcar esses encontros na periferia dos estádios. Você vê que normalmente essas brigas acontecem longe dos estádios. É sempre numa estação de trem, é sempre num bairro mais distante. Eles marcam o encontro. Não é uma coisa aleatória, infelizmente não é. Não tem santo na história. Vê se você me entende. Não tem santo. Existem danos colaterais que infelizmente acontecem, mas não tem santo, porque eles marcam o confronto. São confrontos armados, organizados pelas torcidas. E aí a polícia até consegue, com a sua inteligência, chegar até a evitar várias brigas, mas infelizmente tem hora que não consegue, né? Que loucura, é uma realidade. Né? Que loucura, né? É um negócio deplorável. Agora, uma coisa que eu notei ontem, você sabe que eu moro a 800 metros aproximadamente do Maracanã, né? Então eu costumo ir muito ao Maracanã, né? Minha mulher é Flamengo, minha mulher vai para o outro lado, eu vou para o lado de cá e está tudo bem e tal. Muito bem. Eu notei uma coisa que há muito tempo eu percebi, mas talvez não tivesse clareza disso. Não existe mais rádio de pilha, né? Lembra que antigamente o pessoal ia... Acabou. E eu notei isso que você falou. As pessoas ouvem o jogo no celular. Só que tem um detalhe. Você ouve o jogo no celular, se você estiver no estádio, o jogo é outro. É outro, é verdade. Porque o jogo no celular tem um delay. Isso. Né? Então o jogo está mais atrasado. Mas se você está vendo o jogo na televisão e ouvindo no celular, o gol sai antes. O gol sai antes. Porque a TV é mais atrasada. Qualquer televisão, TV aberta, dá uma média de 4 segundos. Sim. TV fechada, dá uma média de 7 segundos. Streaming, dá uma média de 30 segundos de diferença. Para você entender mais ou menos como é que funciona. Pois é. Hoje os aplicativos de rádio têm uma audiência muito grande. Né? Muito grande. Como também os canais de rádio que estão no YouTube. A audiência também muito alta. Até algumas emissoras de rádio não tem um canal de YouTube tão forte como alguns canais próprios de YouTube. É verdade. Por exemplo, em São Paulo tem a Rádio Craque Neto, do Neto. Sim, do Neto. Que é uma... A audiência dele só no YouTube é uma coisa fantástica, maior do que muitas rádios de São Paulo. É verdade. Também faz o mesmo serviço. E há fenômenos da comunicação, né? Existe uma menina chamada Olga Russinha, que aprende português no Brasil, não sei se você já viu. Essa menina está há 4 anos, ela fala fluentemente o português, com um ou outro errinho e tal. É uma comunicadora nata e ela faz um trabalho realmente muito interessante. E ela tem milhões de seguidores. Você vê que as televisões hoje estão aproveitando essas pessoas, notadamente mais jovens, até nas novelas, não é? Pela quantidade de seguidores. É bom e é ruim. Né? Você tem que interligar essa questão das redes sociais com os novos veículos. Né? Veículos antigos como rádio, a própria televisão, com o streaming e também as redes sociais. Só que isso não significa que você vai ter audiência por colocar alguém que tem uma rede social forte. Não, exatamente. Né? Exatamente. Você vê que recentemente a Rádio Globo do Rio de Janeiro fez isso, colocando Adriane Galisteu, colocando Otaviano Costa, grandes nomes da TV no rádio. Exato. E a rádio não deu certo. E não, né? Porque é outra coisa, é outro veículo, né? É outro veículo. Dá para fazer uma simbiose, como você está fazendo, como muita gente faz. Mas não significa que você tem 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de seguidores e você vai ter sucesso em outro veículo de comunicação. Claro que não.
Claro que não, é verdade. E às vezes até um erro, porque você deixa de colocar um profissional de qualidade que tem conteúdo, né, que é o importante, porque, por exemplo, há um fenômeno da internet que é o TikTok, né? E o TikTok, as pessoas se apresentam, vale tudo no conteúdo, desde que não seja pornográfico ou pornofônico, né? Então, senão eles mesmo cortam. Então, esse valer tudo no conteúdo faz com que haja grandes audiências. Mas se você, o que eles chamam lá de conteúdo não é a qualificação. Na realidade, é a aparência, é a maneira estranha, né? Tem uns malucos lá que de vez em quando tatuam até o olho, imagine você. Agora, tem gente de nível também. A verdade é que dividiu muito, né, essa coisa da audiência, né, através dos streams. Todo mundo tem seu público, Fernando. Todo mundo tem seu público. Tem. Né? A pessoa que gosta de um determinado assunto se identifica com aquele tema. Né? Tem outros que não se identificam. Quer dizer, tem vaga, tem espaço para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa. O Luiz Henrique Oliveira, lá de São Paulo, não sei se você já participou contigo, ele sempre participa aqui, ele é um grande palmeirense, e ele diz, hoje tudo mudou, e queria seu comentário a respeito. Os narradores da rádio não narram mais do estádio, e sim dos estúdios dos rádios. E os repórteres de campo não têm mais a mesma autorização para adentrarem antes e depois dos jogos. Enfim, é basicamente o que ele falou. Na verdade, o que acontece? Eu vou falar para o São Paulo, já que ele é de São Paulo. Sim. Né? Algumas emissoras, como a Jovem Pan, por exemplo, faz um trabalho muito forte de YouTube. Muito forte. É verdade. É uma das rádios que tem mais audiência no YouTube do que na própria rádio. Isso. No veículo rádio. Fato. Tá? Então, eles têm uma estrutura de televisão. E essa estrutura nem sempre consegue ser acomodada dentro de um estádio de futebol. Tanto é que a própria TV Globo tem jogos que ela não vai ao estádio. Ela vai ao estádio, por exemplo, no Maracanã. Às vezes no Rio Santos. Mas ela não vai em todos os estádios. Isso eu estou falando da TV Globo. Né? As rádios é a mesma coisa. Então tem estádios em São Paulo que você consegue fazer tranquilamente. Como o Morumbi, o campo do Palmeiras e o estádio do Corinthians. Mas outros estádios você não tem como fazer com a mesma estrutura. Ou porque a cabine é muito pequena, ou porque a internet não é tão boa. Então você tem que hoje também se preocupar com a imagem. Por isso que vários jogos são transmitidos do estúdio. Com relação aos repórteres, não tem acesso por causa da determinação dos direitos da competição. O Campeonato Brasileiro, os direitos pertencem à Globo, o campeonato como a Libertadores pertence ao grupo Disney e também à Globo, e eles são obrigados a seguir certas regras, só por isso. Só por isso. Agora, Vaguinho, dá para vaticinar quem, além do Botafogo, quem teria a chance de superar essa campanha bonita que o Botafogo está fazendo? Nesse momento, é difícil você falar alguma coisa, porque a gente não sabe o que o Flamengo pode fazer. Né? Eu não sei se o Bragantino vai ter fôlego para isso. E o Botafogo pode ainda tropeçar mais? Pode, mas a gordura dele é muito boa. O grande problema dessa história toda é o Flamengo para o Botafogo. Por quê? O Flamengo é um time de massa. Sim. O Flamengo é um time que, quando embala, é difícil você parar. Muito difícil. E está motivado. Se você conseguir uma sequência aí de 4, 5, 6 vitórias, aí, amigo, a pressão vai ser toda do Botafogo. Porque o objetivo inicial do Tite era classificar o time para a Libertadores. Sim. Ninguém falou em tudo. A gordura ainda é muito grande do Botafogo. O Bragantino está atrás, mas o Bragantino não tem elenco. Sim. Né? Onde o Bragantino está, já está ótimo. Opa! Né? Se conseguir se manter na segunda, terceira colocação, é um espetáculo, é uma façanha. Só que um time como o Flamengo, se embalar 4, 5 vitórias, isso. E aí vai colocar pressão no Botafogo. O Botafogo é não errar. Não pode mais tropeçar em casa. Principalmente se o Flamengo continuar vencendo. Pois é, agora a pergunta que não quer calar é a seguinte: com essas derrotas na seleção e também em campo, o time do Fluminense
periga ter problemas na final, ou uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra na final da Libertadores? São duas situações distintas. Quando eu soube que o Boca ia fazer a final com o Fluminense, eu fiquei mais preocupado. Porque o Boca é um time igual o Flamengo. É um time que tem uma torcida muito grande e joga com muita paixão, muita vontade. Aí você vai falar, mas o jogo vai ser no Maracanã. Mas vamos ter 20 mil argentinos dentro do estádio. E 100 mil argentinos no Rio de Janeiro. Você imagina o que é ter 100 mil? Tem muitas, milhares de cidades do Brasil e não tem 100 mil habitantes. Isso, verdade. Então você imagina 100 mil argentinos chegando 2 dias antes da partida, no início de novembro, a loucura que vai ser a cidade, a loucura que vai ser. Né? A gente não sabe ainda onde o Boca vai ficar, sim, mas muito possivelmente ali na Barra Princesa da Isabel, Tijuca, Copacabana. Não, na Princesa Isabel. Deve ser na Princesa Isabel, naquele hotel onde era o Meridiano. Uhum. Normalmente eles colocam lá. Mas imagina só a loucura que vai ser, porque os argentinos vão vir à praia. Eu estou falando de 100 mil argentinos, Fernando Sérgio. É muita gente. Então, eles vão tomar conta do Rio de Janeiro, vão tomar conta do Maracanã. E só vão entrar 20 mil porque só tem 20 mil ingressos para eles. Porque são 20 mil para o Fluminense, 20 mil para o Boca, né? Vai ter uma torcida mista, e mais 20 mil para os organizadores, que é ingressos. Então, para você ter uma noção de como é que vai ser o clima desse jogo. É bom se preparar. Eu acho muito complicado. Livre, leve e solto, né? Como é que está indo aí as suas lives? O que você tem para esta semana? É na sexta-feira, às 6 da tarde, não é isso? Quinta-feira, perdão. 6h30. Quinta-feira, 6h30. Semana passada Podcast. Foi o Andrezinho do Molejo, né? Vocalista do Molejo. Maravilha. E essa semana vai ser o DJ Tralha. O DJ Tralha é o DJ das estrelas do futebol e também da televisão. Ele vai contar bastidores de como é que são as festas dos jogadores de futebol. Opa! Né? Ele já fez festa para o Neymar, já fez festa para o Ronaldo Fenômeno, para o Ronaldinho Gaúcho, para o Robinho, para o Gabigol. O que rola nas festas? O que acontece nas festas que você tem que deixar o celular na entrada? Ele vai contar alguma coisa. E também vai contar... você sabe que está rolando um filme, né, que tem muito sucesso aqui no Brasil inteiro, que é O Nosso Sonho. Esse filme é um filme brasileiro que retrata a vida da dupla Claudinho e Bochecha. Né? O Claudinho faleceu já há algum tempo num acidente de carro, quando voltava de um show. E o DJ Tralha estava dirigindo o carro 10 minutos antes do acidente. Nossa. E ele vai contar para a gente o que realmente aconteceu. Porque o que foi dito no filme, ao que parece, não condiz com a verdade. Eu vou aguardar o depoimento dele para ele dar a versão dele, já que ele estava no carro 10 minutos antes do acidente. Nossa. Como é que estava o Claudinho? O Claudinho queria fazer o show, estava se sentindo mal, né? Ele dormiu no carro. O que aconteceu? Né? A gente vai contar um pouco dessa história aí. Muito interessante. E as pessoas acessam pelo YouTube como? @Livre Leve Solto. @Livre Leve Solto, como aliás você sempre foi, né? Talento da esportivo, informação e qualidade. Um abraço grande, meu amigo. Obrigado, Fernandinho. Um beijo no teu coração. Beijo. Nós estamos com você no Facebook e também no YouTube. Pode acessar e rever o programa, não é isso, Fernandinho? É isso aí. No Facebook fica por 30 dias e no YouTube fica para sempre. A gente está com mais de 1000 programas que fizemos lá ao longo de toda a pandemia, né? E muita gente, antes até, muitos dos nossos debatedores que iam lá na rádio vinham aqui em casa na época. Depois, com a pandemia, o que acontece? A gente, até pelo risco natural, a gente passou a fazer online. Mas temos vários colaboradores e graças a Deus, vamos dando sequência aí até onde Deus mandar. Forte abraço para você, querido. Abraço, Patriciana. Obrigado, Fernando. Fica com Deus. Um beijo no teu coração. Boa semana a todos. Boa semana, querido. Wagner Menezes, que você acompanhava
pelo rádio, agora você sabe, ele faz muito sucesso pela internet. Aliás, é merecedor desse sucesso, né? Um abraço grande a todos vocês, espero que tenham gostado do programa hoje. Fiquem com Deus. Amanhã, 10 horas da manhã,